Olá, eu sou a Cristina, este é o Relivrando, e hoje eu quero conversar com vocês sobre 2 livros da Jeanette Winterson. Bem-vindas! Eu quero conversar com vocês hoje sobre essa escritora que nasceu em Manchester em 1959, que é uma autora inglesa consagrada, é uma das maiores autoras contemporâneas da língua inglesa, e que eu acho que é muito pouco conhecida no Brasil, pelo menos eu nunca ouvi ninguém falar sobre ela. E eu acabei lendo 2 livros de memórias dela, e eu gostaria de compartilhar isso aqui com vocês, porque são 2 livros fenomenais que valem a pena ser lidos. O primeiro deles é Oranges Are Not the Only Fruit, que infelizmente não tem traduzido para o português. E o outro é Por que ser feliz quando você pode ser normal? Esse sim tem traduzido para o português e tem mais outros 2 que são traduzidos também, mas aí são livros de ficção, tá? Que eu não li, né? Claro. Esses 2 livros eu pedi emprestado na biblioteca, então esse aqui vocês podem ver que é de 1985, a edição, então ele tá assim, bastante manuseado. Esse aqui é de 2011, então é um livro bem mais novo, né? E por que eu achei interessante compartilhar com vocês essa leitura? Ainda que esse aqui não tenha em português, né? Aliás, foi exatamente isso, né? Eu li esse aqui em inglês e eu gostei tanto que eu fui procurar um livro em português para que vocês pudessem ter acesso com mais facilidade, né? E eu encontrei esse daqui. Porque ser feliz quando você pode ser normal. Que, coincidentemente, os 2 livros se complementam. Então, esse aqui é um livro de memórias que foi escrito em 1985 e que fala sobre a história da escritora, que foi uma criança adotada por uma família, por um casal, o casal Winterson, e era um casal pentecostal. E essa mãe, né, que adotou essa criança, ela não só era extremamente religiosa, como ela lia a Bíblia de maneira literal. Então, para ela, o fim do mundo estava iminente, porque ela estava esperando a segunda vinda de Cristo. Então, ela acreditava na iminência do fim do mundo. E ela criou essa criança dessa maneira, né? Aliás, quando ela adotou essa menina, ela adotou justamente porque ela não queria ter um filho fruto do sexo. Não entendo muito bem como é isso, porque adotando de todo jeito ela é fruto do sexo, né? Mas enfim, na cabeça dela, ela achava que tinha que adotar essa criança de uma maneira pura, porque ela criou essa criança dentro dessa religião, tanto que até os 7 anos, essa menina não teve contato com absolutamente mais nada, a não ser a Bíblia, que foi onde a mãe começou a ensinar essa criança a ler. Ela não conhecia ninguém fora da igreja, né? E a mãe estava criando essa menina para ser uma missionária. Claro que aos 7 anos, o governo da cidade falou, olha, sabemos que você tem uma criança aí, ela precisa ir para a escola. E ela foi obrigada a colocar a menina na escola, e aí a Jeanette vai contar toda essa parte da vida dela, né? Dos 7 anos até os 16, quando ela assume a sua homossexualidade, e aí a mãe coloca essa menina para fora de casa, e ela tem que viver aos 16 anos na rua, né? Bom, por que esse livro é importante? Primeiro pela história, porque é uma história extremamente interessante, muitas vezes muito triste, mas a escritora usa aqui uma ironia fina, tão fenomenal, que o livro, que poderia ser um mar de lágrimas, acaba sendo irônico e até muitas vezes engraçado. Então a gente entra em contato com essa história dela, que não foi uma história fácil, porque vocês podem imaginar que essa não era uma mãe fácil, né? E a gente entra em contato com essa história aqui de uma maneira bastante irônica mesmo. Não tem outra palavra, tá? Eu acho que é isso. A escrita dela aqui é muito irônica. E deixa o livro, obviamente, divertido. E ela vai dividir esse livro em 8 capítulos. Então,
como toda a vida dela, né, toda a juventude dela foi influenciada e foi moldada pela Bíblia, é assim que ela vai fazer o livro dela, moldado a partir dos 8 primeiros capítulos do Velho Testamento, começando no Gênesis e terminando ali no livro de Ruth. Então ela conta nesses 8 capítulos como a vida dela foi moldada a partir dessa religiosidade fundamentalista da mãe. Algumas cenas são bastante tristes mesmo, porque a imposição da mãe em relação a algumas ideias para essa criança era muitas vezes feita à força. Tem uma cena em que ela tem 15 anos e que a mãe descobre que ela tem uma namoradinha lá do bairro, né? Que na verdade elas são namoradinhas mesmo, namoradinhas de 15 anos. E a mãe descobre isso, e aí obviamente ela vai tomar as providências, né, para corrigir esse pecado. Então o que ela faz é expor essa menina a toda a comunidade da igreja, né? Ela faz com que o pastor publicamente, né, faça a menina se arrepender. A menina obviamente não se arrepende, porque ela acha que não fez absolutamente nada de errado, e por isso ela é castigada. Ela é trancada num quarto escuro por 3 dias, sem absolutamente nada, sem água, sem comida, sem nada. Ela fica nesse quarto durante 3 dias. E quando ela sai desse quarto, a mãe e o pastor pedem a ela que ela se arrependa, que ela reconheça, né, toda a perversão que ela cometeu, né, em relação aos desígnios de Deus. E aí, obviamente, ela não se retrata, e o que acontece é que ela acaba apanhando de vários membros da igreja. Então, algumas cenas são bastante pesadas mesmo, mas ela vai contando isso, né, de uma maneira que você consegue digerir. E esse livro aqui, gente, fez muito sucesso na época, quando foi lançado, fez muito sucesso na Inglaterra, tanto que depois fizeram um especial para televisão, que foi a BBC que fez. Eu procurei de tudo quanto é jeito para assistir esse especial, porque diz que foi premiado, que as pessoas adoraram, que fez muito sucesso, tanto quanto o livro, mas eu não consegui, porque é só a BBC que veicula, então eu não tive acesso em nenhum lugar. Infelizmente, mas eu ainda vou continuar tentando porque eu quero assistir. Então esse livro aqui fez muito sucesso e colocou essa autora na mídia, né? Consagrando como uma grande autora. E obviamente depois vieram outros livros e ela foi fazendo o seu nome, não só com essas memórias, mas também com muitos livros de ficção. E aí ela faz, ela intercala, né? Ela faz livros de ficção histórica, ela faz livros LGBT, então ela faz uma mescla que torna esse conjunto da obra dela bastante interessante. Em 2011, né, ela resolveu dar eu diria assim, depois que eu li isso aqui, né, eu diria que ela resolveu fazer um fechamento, né, de tudo aquilo que ela tinha colocado naquele livro em 85, ela resolveu dar um basta, né, escrevendo esse livro aqui. Por que ser feliz quando você pode ser normal? Bom, eu vou deixar aqui a capa do livro em português. Vocês absolutamente ignorem essa capa, porque essa foto da capa não tem absolutamente nada a ver com o conteúdo do livro. É triste a gente ver uma capa assim, porque a hora que você pega, você imagina uma coisa, e a hora que você lê, é um livro completamente diferente, com teor completamente diferente. Essa coisa sexual aí que está na capa não tem aqui. Não é isso que ela está abordando, tá? Claro que ela vai falar da homossexualidade dela, mas não é isso, né? Não tem nada de sexual. Ela está contando a vida dela, ela está complementando aquele outro livro, o Oranges. E durante o livro todo, né, ela vai descrever qual que é a consequência, ou qual foi a consequência dela ser adotada por essa mulher, né? E ser criada por essa mulher. Ela vai contar aqui todas as passagens da vida dela, inclusive fazendo excertos ali daquele livro do Oranges e colocando aqui e explicando de uma maneira diferente do que ela explicou no outro livro, de uma maneira um pouco mais madura, né? Então ela vai contar aqui
o que significava ser adotada por essa mulher, como isso marcou a vida dela como escritora, como leitora, porque ela lia muitos livros na biblioteca, escondida da mãe, e depois, aos 16 anos, quando ela saiu de casa, ela começou a ler muito mais, né? Até conseguir entrar para a faculdade. Ela fez a Oxford. Ela vai mostrar, né, o que aconteceu com ela naquela noite em que ela foi expulsa de casa, e o que ela teve que fazer para sobreviver, inclusive morando num daqueles minis. Vocês lembram daquele carrinho do Mr. Bean? Então ela morou durante muito tempo num carrinho daquele, trabalhando, né, e estudando. Ela não deixou de fazer nada disso. Então ela vai mostrando aqui o que aconteceu na vida dela ao longo dos anos. E no final do livro, né, ela vai contar que ela é uma pessoa, ou ela era uma pessoa muito solitária, e que ela não sabia amar, porque ela nunca tinha sido amada. Então ela não só não sabia amar, como ela não sabia receber amor. Então ela achou que de alguma maneira ela precisava resolver isso. E ela achou que ela precisava entender o porquê que ela havia sido rejeitada por essa mãe biológica. Ela achava que talvez isso pudesse ajudá-la a entender e a superar essa falta de traquejo com o amor. E então foi isso que ela fez aqui nesses últimos capítulos, e aí só lendo para saber como foi que ela resolveu isso, né? Então, assim, eu acho que esses livros são leituras muitíssimo interessantes, tá? São memórias, mas são memórias escritas de uma maneira muito leve, né? E como se fosse ficção. Principalmente esse daqui, você demora um pouquinho para entender que é uma história verdadeira, tá? Você tem até dificuldade de acreditar nisso, né? Mas aqui ela vai confirmar que sim, que quase tudo do que ela falou aqui é verdade. A Jeanette Winterson está no 1001 Livros para Ler Antes de Morrer. Tem 2 livros dela que estão nesse livro aqui. Eu não li, porque são 2 livros de ficção, não são esses 2 aqui que eu estou apresentando para vocês, mas eu pretendo ler, porque eu gostei muito do jeito que ela escreve, principalmente nesse livro aqui. E é isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado da minha indicação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, já sabem, né? Deem um joinha para ajudar a divulgar o canal. Se vocês não são inscritos, agora é a hora certa de vocês se inscreverem. Cliquem na bolinha que tem a minha carinha aí. E boa semana para vocês!